Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Podcar. Hoje nós vamos falar de aventura, adrenalina, automobilismo. Eu tenho o prazer, a honra de estar aqui hoje com um piloto de Stock Car. Já imagina, né? O cara deve ser meio maluco, né? Para participar de uma corrida, aqueles 300 km por hora dentro de um carro. Vamos já agradecer de início a Petroplus, que vai ceder esse grande cara que está aqui comigo, que é o Gabriel Casagrande. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado por estar aqui no Podcar. Obrigado pelo convite. Espero que seja um excelente papo aí, que todo mundo que está acompanhando curta muito também. Vão curtir, Gabriel. Com certeza é uma excelente oportunidade para a gente conhecer a vida de um piloto, né? Que são caras que a gente não tem muito contato, o pessoal da grande mídia, o pessoal da resenha não tem essa oportunidade que eu estou tendo aqui de estar conversando com você. Então vamos começar falando de você, né? Quem que é o Gabriel? O que você fez para chegar até aqui? Qual foi o caminho que você trilhou para chegar na Stock Car? Pode falar a sua idade, quais as categorias você participou, fica à vontade para explorar aí. Bom, hoje eu estou com 30 anos, considero que é uma idade relativamente jovem ainda, né, para o que eu faço. A gente tem pilotos aí que estão beirando os 45 anos e competindo em alto nível, que é o que eu espero fazer. Comecei no kart com 12 anos, que é uma idade relativamente tardia para se começar no automobilismo. Hoje a gurizadinha com 5, 6 anos já está acelerando. E aí, depois que eu comecei no kart, decidi que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, gostei muito. No início sofri bastante até me adaptar e tudo, e ir melhorando. A gente sabe que quando começa uma coisa nova é difícil a adaptação. Mas aí depois do kart eu fiz Fórmula Renault 2.0, corri na Europa 1 ano. E aí resolvi voltar para o Brasil, não tinha arrumado patrocinador nenhum para continuar por lá. E a gente sabe que é um esporte muito caro e você precisa estar investindo. E aqui no Brasil seria mais fácil e mais tranquilo para um piloto brasileiro conquistar o apoio de grandes marcas. Hoje eu tenho apoio de excelentes empresas que estão comigo faz muito tempo, parcerias de longa data. Estou na Stock Car já tem 11 anos, conquistei 3 títulos, o terceiro aí no final de 2024. E como eu falei, eu me considero jovem ainda, acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer nessa nossa carreira. Espero que eu tenha o apoio dos patrocinadores que estão comigo aí de tanto tempo, pelos longos anos que ainda a gente tem pela frente, para que a gente possa conquistar muito mais. Eu acho que tem muita coisa boa ainda para vir pela frente. Vai ter, com certeza. Eu já vou começar soltando uma que está fora do nosso script aqui, que você falou da gurizada, da meninada que participa lá, das categorias menores. Como é que é esse convívio com a galerinha mais jovem, que quando você é pequeno tem aquela disputa normal que a gente sempre quer ganhar, quando perde tem aquela tiração de onda. Como é que funciona essa conversa com os meninos, no caso? O automobilismo, eu acho que ele é um esporte que ele te ensina muito a lidar com a frustração, porque você tem, falando da Stock Car, você tem 30 pilotos e só um é o vencedor. Só um vai embora para casa com o troféu de vencedor e só um é o campeão ao final do ano. Então, com certeza, desde o início da carreira, desde muito cedo, a gente começa a aprender a lidar com a derrota, aprender a perder, que é muito importante, para depois poder saborear a vitória. E quando criança, quando você começa no esporte, você só quer ganhar, quer estar sempre em primeiro, quer estar sempre melhor. E aí é muito complicado para uma criança conseguir desenvolver essa ideia, conseguir pensar que nem sempre você vai estar vencendo, nem sempre você vai ser o melhor. O automobilismo é um esporte que não depende exclusivamente de você. Eu coloco ali numa proporção que 80% do seu resultado depende da máquina, depende dos mecânicos, dos engenheiros, toda uma variedade de pessoas que estão ali e também de peças, que é uma máquina montada com inúmeras peças para que a gente possa atingir o nosso resultado final. É claro que se você não estiver fazendo a sua parte, você não vai chegar lá no fim. E você começa a aprender isso desde cedo, desde o início no kart. E uma coisa que é muito legal de ver, conforme os anos vão passando, você tem essas gerações que vão assistindo os mais velhos. Eu lembro quando eu comecei e assistia caras como o Rubens Barrichello, Felipe Massa, o Tony Canaan, Cacá Bueno, assistia esses caras na TV e sonhava em um dia conhecer eles, tirar uma foto com eles. Hoje eu estou competindo contra eles, estou vencendo corridas, vencendo campeonatos que tem o nome deles aí na classificação. Então é muito gratificante para um cara que desde criança gostava do automobilismo, sempre foi fã de corrida e que hoje vive disso, está convivendo com esses caras e também está podendo ganhar deles em algumas oportunidades. Show de bola. E só para vocês saberem, viu, galera? Ali no camarim a gente bate aquele papo antes de começar a conversa aqui. O rapaz, ele faz uma preparação muito legal. Ele estava conversando, me explicando como é que é
a questão do preparo físico dele, né, Gabriel? Muito legal, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Vamos falar que agora, apesar de que você é um cara assim, jovem, como você mesmo colocou, mas você já tem 3 títulos, né? Quais são esses títulos? O que você ainda almeja conquistar nessa categoria que você está no momento? Os títulos são da Stock Car mesmo? 3 títulos da Stock Car até o momento. Hoje, tricampeões da categoria somos eu, o Ricardo Maurício e o Daniel Serra. Acima de nós temos o Paulão Gomes, que é mais das antigas, tem 4 títulos. O Cacá Bueno tem 5 títulos. E o inalcançável Ingo Hoffmann, esse com 12 títulos, praticamente impossível chegar nesse número dele. Mas assim, e eu sou o tricampeão mais jovem da categoria, então foi uma conquista e tanto. Ganhei em 2021, em 2023 e em 2024. Por pouco a gente não foi campeão em 2022. E eu considero que o mais especial assim para mim foi o primeiro mesmo, porque ele aconteceu ao natural. A gente estava, obviamente, muito bem preparado, com uma equipe muito boa, em um ritmo excelente durante todo o ano. E por ser o primeiro, tem aquele gostinho especial de ser uma coisa nova. Não que os outros não sejam especiais, mas depois você começa a sentir uma pressão, você não aproveita tanto o processo como foi aproveitado naquele ano. Então são 3 títulos aí que foram muito difíceis de conquistar, e eu acho que a gente consegue ter mais, assim, eu já estipulei um número que seria bom para mim assim na carreira. Eu quero pelo menos dobrar esse número que eu tô. Eu acho que se chegar a 6 títulos é bastante. Tenho muito tempo pela frente. Hoje em dia a Stock Car é uma categoria que já está angariando pilotos desde cedo. Antigamente a Stock Car era uma categoria que os pilotos chegavam um pouco mais velhos, então hoje você já tem caras saindo do kart com seus 16, 17 anos, entrando em categorias de acesso da Stock Car e já começando uma carreira muito cedo. E como eu falei, a gente consegue performar muito bem nesse esporte, se cuidar do físico, cuidar do mental até os 45 anos ou até mais. Então você vai ter ali desde os seus 18, 20 anos, mais de 20 anos para performar. Então é plenamente possível chegar em números que sejam números muito grandes aí dentro da categoria. E com esse foco todo que você já passou para mim ali na nossa conversa que você tem, com certeza você vai atingir esses objetivos. Mas, Gabriel, vamos aproveitar para falar de uma coisa que você mesmo já explorou no começo do nosso bate-papo, são a questão das dificuldades. A gente sabe que é um esporte caro, nem todo mundo tem acesso, enfim. Você chegou alguma vez a duvidar desse caminho que você está seguindo? Você pensou em desistir, não, isso aqui não vai dar para mim, eu não quero fazer isso, ou não? Você já teve a certeza mesmo ali do kart, mesmo com toda a dificuldade, não, é isso aqui que eu vou trilhar? Olha, pensar em desistir eu já pensei diversas vezes, porque, como eu falei lá no início, a gente tem que aprender a lidar com essa frustração, e é muito complicado para um cara que é extremamente competitivo, que não gosta de perder nem para o ímpar, você não vencer uma corrida, não estar bem em um campeonato, não estar performando bem. Então tinham momentos que você saía do kartódromo ou do autódromo e ia para o hotel ou até para casa e falava, poxa, mas será que é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida? A gente sabe que as dificuldades nós vamos ter em qualquer segmento que você for fazer da sua vida, seja ele profissional, seja ele pessoal, você tem que estar driblando os obstáculos. Então, diversas vezes já bateu o desânimo, aquela vontade de fazer, vou fazer outra coisa da vida, isso aqui só me maltrata, eu não vou dar certo. Mas o fato de você ser persistente, seguir tentando, não desistir literalmente, foi o que fez eu chegar onde eu estou hoje. Eu sei que o automobilismo é um esporte extremamente difícil, que para você vencer você precisa de uma combinação de fatos que ela é muito difícil de acontecer, além da sua preparação. Você precisa viabilizar ele financeiramente, porque é um esporte muito caro. Então eu agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de nascer numa família que me deu condições para eu começar, e por eu ter tido parceiros que desde o início acreditaram em mim. Lá no início não ganhava dinheiro com isso, mas cada vez menos você vem diminuindo o quanto você está colocando do bolso. Depois você começa a empatar essa conta, e depois começa a sobrar o dinheiro e fazer o seu salário, fazer aquilo ali virar a sua vida. Então existem inúmeros desafios, não é simplesmente o desafio de ultrapassar um concorrente. Você tem que ter muita coisa envolvida, e você tem que ter muito preparo mental também para enfrentar isso. Lidar com a ansiedade, com todo aquele nervosismo de uma corrida, de uma classificação decisiva, para que você possa performar da melhor maneira e chegar na hora
da bandeira verde, que é quando você vai para a pista, está com tudo preparado, tudo bem controlado, para você poder colocar tudo que pode ali dentro do carro e atingir o melhor resultado. Eu já vou pegar esse gancho, então. Eu falei um pouquinho ali no começo da questão da sua preparação física e você tocou agora na questão do mental. Gostaria de ouvir de você, né? Porque eu falar é uma coisa, eu quero que o convidado, né? O convidado que está aqui para ser explorado, fale disso. Então, por favor, Gabriel, fala um pouco o que você falou para mim ali fora das câmeras, da sua preparação física e agora dessa questão mental também. Como é que é isso? Quantas vezes por dia você treina? Quanto tempo você se dedica a isso? Como isso melhora a sua pilotagem que você confirmou ali para mim, por favor? Tem muita gente que acha que o automobilismo ou a corrida de carro ou de moto ou qualquer outra coisa é simplesmente você chegar, senta no seu bólido ali e vai curtir, e acelera, né? E vai dirigir, vai aproveitar o processo. Realmente você aproveita muito o processo, mas é extremamente desgastante fisicamente. Falando especificamente da Stock Car, nós temos um carro que ele é muito calor, ele passa dos 65 graus em algumas oportunidades. Isso é legal vocês saberem, viu, pessoal? Que eu até combinei com ele que eu ia explorar isso dele, a questão do calor ali no carro é intenso. Complicado, né? Quando a gente chega em Goiânia, por exemplo, que é a corrida que a gente mais passa calor aqui no Brasil, e está perto dos 40 graus ambiente, a gente sabe que dentro do carro vai beirar os 70 graus, porque você está com o motor ali na sua frente, trabalhando a quase 100 graus. O macacão, né? Toda aquela roupa. Né? O macacão ele não é de um tecido que é confortável de utilizar. Abaixo do macacão a gente tem mais camadas anti-chamas também para usar. A única parte que é permitida você deixar exposta é a parte do olho, por causa da viseira do capacete poder andar aberta, porque é um carro fechado. Se fosse aberto, a gente também deveria estar com a viseira fechada, mas você fica passando calor ali dentro durante 1 hora e tem que estar extremamente preparado. Então minha rotina de treinos é como se fosse uma rotina de treinos de atleta de futebol mesmo, 2 períodos por dia. Eu gosto muito de fazer a musculação na academia, não gostava tanto de fazer o aeróbico, que é um negócio extremamente importante. Depois que eu comecei a me dedicar nisso, eu vi uma melhora gigantesca dentro do carro e acabei até sofrendo lesão por querer treinar demais. Mas é uma coisa que faz parte da nossa rotina, que a gente se prepare cada vez mais, que a gente esteja cada vez mais ambientado para o que a gente vai enfrentar. Pra você ter uma ideia, teve uma época que eu colocava uma bicicleta ergométrica dentro da sauna para poder fazer essa aclimatação do corpo, mas eu mais ficava doente do que me preparava. Conheço alguns outros malucos que fazem isso. E então eu acabei dando um downgrade ali na minha, passo atrás, né? na minha preparação, mas que me fez muito bem. E falando também do mental, o mental para um piloto, para um esportista, ele é extremamente importante. Como eu tenho falado desde o início, a gente tem que lidar muito com a frustração nesse esporte e você aprender que nem tudo depende de você, que você não consegue controlar tudo, é muito complicado. Eu procurei um apoio psicológico com uma psicóloga esportiva nos últimos anos, tem me feito super bem, inclusive faço acompanhamento psicológico com ela e também tenho uma psicóloga tradicional para os outros assuntos fora da vida, esporte, né? Que eu acho que é extremamente importante. Todo mundo que puder fazer tem que fazer, e não é só se tem problema. É um negócio extremamente importante que você tenha esse acompanhamento. É evolução, né? Uma busca de evolução constante, né? Exato. E o problema mental, ele não te agride de uma vez. O problema físico, você sente a dor na hora, quando alguma coisa está de errado. O mental, ele é silencioso. E ele chega e a hora que você vai sentir, às vezes você não tem volta. Então é muito importante fazer esse acompanhamento para não somente para o esportista, para todo mundo que trabalha, que vive de uma forma saudável. Às vezes você tem alguma coisa que não sabe, vai lá e mal não vai fazer. Vai lá e procura um acompanhamento, vai ser super prazeroso e com certeza você vai ter ganho em todas as áreas da vida. Recadinho maravilhoso aí dado pelo nosso Gabriel. Gabriel, vamos falar um pouquinho fora das pistas. Tem algum sonho, algum objetivo que você pensa? Não sei se você já pensa nisso, porque você está muito focado na sua carreira agora, como você mesmo falou. Você é um jovem de 30 anos, mas e fora das pistas? Você já imaginou algum sonho que você quer traçar, talvez fora dela, fora das corridas? Quero casar e ter filho. Opa, já é uma grande coisa. Claro, tenho o sonho de formar uma família. Eu acho muito, muito bacana. Eu acho que é o meu propósito na Terra,
perpetuar nossa espécie. Eu tenho trabalhado dia e noite para ter uma condição cada vez melhor de vida e pensando no futuro também da minha família. Eu venho de uma família super estruturada, tenho 2 irmãs, sou muito próximo a elas, apesar da gente se bicar desde que era criança, a gente sempre tem as briguinhas. Se tiver a briguinha, não tem graça. Mas sou muito próximo delas, amo muito elas e os meus pais e quero formar uma família igual a que os meus pais tiveram. E não sei se com 3 filhos, acho que é muito trabalho, mas um dos meus sonhos é com certeza casar, ter filho, ter uma estrutura estável aí para poder cumprir a minha missão aqui nesse mundo. Só de você ter tido essa referência, como você mesmo citou aqui pra gente, já é um grande passo, um grande caminho andado. Com certeza você vai ter uma família maravilhosa, dá pra ver que você é um cara muito preparado para conversar, para as atitudes e com certeza vai dar certo. Vamos voltar um pouco agora ali pro lado das corridas. A gente sabe que você tá na 12ª temporada da Stock Car, isso, né? O que você acha que mais mudou na categoria? Já que são 12 temporadas, daqui a pouco 13, 14, enfim. O que vem mudando nesse período? Bom, a gente vai ter uma mudança extremamente importante de 2024 para 2025, que é a implementação de um carro completamente novo. A Stock Car vai deixar de ser sedã para virar SUV. Mas para todo mundo que está escutando isso agora vai falar, poxa, como que um SUV vai apostar corrida? Não vai ser um SUV. O carro de corrida ele tem que ser mais baixo, tanto que você assiste os trucks correndo, os caminhões, eles não são do tamanho de um caminhão de rua. A gente vai ter um SUV que vai ser um carro mais baixo, ele virou praticamente um hatch, ficou muito bonito. É um carro que ele é inteiramente novo, o projeto é novo, então o único componente que a gente vai ter que é igual ao projeto antigo são os pneus. O resto vai ser completamente novo, chassi é um projeto novo, um projeto mais seguro, mais leve, que vai nos trazer uma segurança um pouco maior para os pilotos ali dentro. Esse carro tem essa promessa de ser um pouco mais fresco, de não fazer a gente passar tanto calor ali dentro. Motor vai deixar de ser V8 e vai virar um 4 cilindros turbo. A gente vai ter a mesma potência. Mas você acha que é mais seguro também? Ou sim, nada a ver? Não muda muita coisa, não muda muita coisa. Mas a nossa técnica de pilotagem vai mudar um pouco. Totalmente. Porque o carro vai ser praticamente 250 quilos mais leve, então você vai conseguir frear mais dentro das curvas, ter uma pressão aerodinâmica um pouco maior por conta desse carro ser diferente, vai fazer com que a gente consiga contornar as curvas mais rapidamente e também, por agora estar entrando o turbo, a sua técnica de aceleração ela vai mudar um pouco também. Então é uma coisa nova que todo mundo vai ter que se adaptar. Nos últimos anos nós não tivemos mudanças muito grandes na questão do carro, a não ser esteticamente, por fora a gente teve uma mudança muito grande de 2019 para 2020, mas na categoria desde que eu entrei lá em 2014, a gente tem uma mudança sempre muito grande de regulamento técnico. Por dentro do carro, o carro vai mudando bastante. Por quê? Cada ano que passa, as equipes vão evoluindo mais e chega um momento que eles falam, a gente não consegue ir mais do que isso dentro das regras. Então muda-se algumas regras para que você tenha uma competição de novo, para que as equipes tenham que trabalhar, os engenheiros tenham que buscar soluções inovadoras para aquela nova regulamentação e você tem uma competitividade gigante, que é uma marca muito grande da Stock Car. É uma das categorias mais competitivas do mundo. Dependendo da pista que a gente vai, a gente tem uma classificação que do primeiro ao último todos estão dentro do mesmo segundo. Isso é muito difícil de acontecer em uma categoria que corre em circuitos mistos. A não ser no circuito oval, que aí as diferenças são realmente muito menores, mas a Stock Car ela preza muito por essa competitividade. Ao longo desses anos nós tivemos muitas mudanças de regulamento, de regras. Nós tínhamos uma corrida somente, depois passaram a ser 2. Hoje nós temos uma corrida no sábado, outra no domingo. A duração das corridas vai mudando para que a gente possa ter uma mudança de estratégia de ano para ano, vá aprendendo com isso para chegar lá no final do ano todo mundo está muito evoluído e chega no início do ano seguinte e fala, não, vamos começar do zero de novo e agora eu quero ver qual o poder de adaptação de vocês. Então, ao longo desses últimos anos, o que a gente mais teve de mudança dentro da categoria foram as regras mesmo. E agora a gente vai ter essa mudança que é extremamente importante, que é a mudança dos carros. Um projeto inteiramente novo, tanto para pilotos quanto para equipe de engenharia, para todos os mecânicos. E é uma coisa que o mercado tá pedindo. A gente sabe que os SUVs são
É o modelo de carro que mais vende, e como a Stock Car ela tem montadoras ali, hoje a Chevrolet, a Toyota e a Mitsubishi, foi um pedido das montadoras, falaram, a gente tem que ir para esse lado aqui. Foi muito bem aceito pelo público e eu espero que seja um projeto muito legal. Estou muito ansioso para pilotar e para começar a desenvolver. A gente não teve nenhum contato ainda, isso é muito legal de ver, que está tendo uma isonomia de tratamento para todas as equipes, ninguém tem contato ainda, para que desde o primeiro momento que a gente vai trabalhar com esse carro, todos estejam em pé de igualdade. Show de bola. Só um adendo, né? Falar pra galera que aqui na Mercado Car, mesmo isso que o Gabriel falou, uma verdade, tem muita procura de peça de SUV. Nós temos diversas peças aqui. Você pode vir aqui encontrar o que você precisa para o seu SUV e também para outros carros. Mas, o Gabriel, me chamou a atenção essa questão, ainda explorando um pouquinho dessa parte das mudanças. Você falou da mudança dentro, a mudança interna do carro. Isso pro piloto é melhor, é pior, Vamos falar uma pergunta bem de leigo mesmo, tá? Pra galera que tá acompanhando ali entender. Aumentam os botões, diminui, fica o tecido do banco é diferente, você tem menos espaço, mais espaço. O interior do carro, o que realmente mudou para você? O que, ao longo dos últimos anos, quando eu falo a mudança interior, seria a mudança de regulagem das peças ou até de peças do carro. Posição. Isso. Eu me lembro, o início meu na Stock Car lá em 2014, nós temos exatamente a mesma posição de guiar, o mesmo volante, os mesmos botões, a mesma coisa para os pilotos. O que vai acontecer agora desse 2024 para 2025 é que vai ser inteiramente novo para todo mundo. Nós vamos ter algumas regulagens que nós fazíamos fora do volante, vai ser tudo no volante. O carro vai ser mais eletrônico do que era o carro antigo. A nossa posição de pilotar ela vai ser um pouco diferente, porque o projeto é novo, o projeto de chassi. Isso influencia no desempenho, certo? Muito, porque a sua posição ali dentro ela influencia muito no centro de gravidade. A equipe, inclusive, pede para que a gente seja o mais leve possível, para eles poderem colocar o peso aonde eles quiserem, para equilibrar o carro. Então, assim, teoricamente, os pilotos que são mais pesados, eles sofrem um pouquinho mais. Não que esse cara não vá performar bem, porque a gente tem um peso mínimo em que eu, por exemplo, com toda a indumentária, eu peso 80 quilos, mas tem piloto que pesa 15 quilos a mais do que eu, e eu vou precisar colocar esse peso no carro. A minha vantagem é que a equipe consegue distribuir esse peso no carro de acordo com o que é o desejo deles. Então acaba ficando um pouco melhor para nós, mas não que esse cara mais pesado não vá performar. Nós já tivemos caras, um exemplo deles é o Thiago Camilo, que é um cara gigante e que performa muito bem, é o maior vencedor em número de corridas de Stock Car na atualidade. Então, assim, não é uma ciência exata, a gente tem que ir para a pista e testar. Mas o que a gente vai ter agora de mudança também dentro do carro, como eu falei, o carro é para ser um pouco mais fresco, então acaba ficando um pouco mais tranquilo para o piloto ali dentro. Quando você está ali dentro e tendo que lidar com esse calor extremo, a sua cabeça começa a não pensar de uma forma tranquila, racional, você tem que sempre tomar tensão, muitas decisões de uma forma rápida ali dentro, e quanto mais controlada a temperatura do corpo tiver, melhor você vai pensar. Então acaba ficando um pouco menos difícil para nós ali dentro na hora da tomada de decisão. Muito legal. E sabendo que cada pista tem um desafio diferente, qual que você considera mais difícil e por quê de ser essa? Daqui do Brasil, eu acho que a pista mais difícil que a gente tem, e também a que eu mais gosto, é a pista do Velocitar, em Mogi Guaçu. Já corri de moto lá, sei bem o que você vai falar agora. É uma pista que ela é extremamente completa. A gente tem freadas em descida, freadas em subida, freadas em curva, freadas em linha reta. Temos curvas de alta, curvas de baixa, curvas subindo, curvas descendo. Além de ser um lugar extremamente bem cuidado, muito bonito e organizado, é uma pista que te dá assim, uma dificuldade muito grande, porque você tem que, às vezes, abrir mão de uma performance em um determinado local da pista para melhorar um outro, e aí você tem que fazer um jogo ali com os seus engenheiros para saber o que é que você vai priorizar. E eu acho que é uma pista, quanto mais curva tiver, mais difícil ela é e mais ela separa os pilotos. Eu sempre gostei demais de correr lá, desde o primeiro ano que a Stock Car foi para lá, que foi 2017. Sempre tive resultados muito bons lá. Tem pistas que a gente tem no Brasil que são pistas extremamente de alta, e tem pilotos que falam, eu gosto demais dessas pistas de alta. Gosto muito também, mas eu acho que a pista do Velocitar ela é mais técnica. Você tem que
saber frear muito bem, saber regular a pressão de freio, a hora que você vai voltar para o acelerador. É uma pista que ela consome bastante os pneus por conta de ter muitas curvas. Então é uma pista extremamente completa. Eu acho que é a mais difícil do nosso calendário e é a pista que eu mais gosto de pilotar. Quando você está com o carro extremamente bem acertado, coloca pneus novos e vai para uma volta rápida lá, é muito prazeroso. É muito legal de guiar nessa pista. Show de bola. Só um comentário aqui, vou fazer um comentário da minha parte aqui, né, Gabriel? O pessoal que está acompanhando a gente em casa, eles não sabem, mas pilotar na rua é uma coisa, no autódromo é totalmente outra, né, Gabriel? O cara não tem ideia do que é você estar ali na reta, todo empolgado, tranquilo, do nada chega aquela curva super fechada, é aí que vai todo o preparo, toda a experiência do cara saber frear, saber, enfim, reduzir, fazer a curva, enfim. Com as motos eu levei cada pau nos testes fazendo isso até diminuir a empolgação. E foi muito legal. E falando dessas situações inesperadas, qual foi uma situação assim? Você deve ter tido já várias, mas que foi totalmente inesperada, você teve que pensar rápido ali para resolver em alguma corrida que te lembre assim agora? Uma coisa que a gente enfrenta muito no nosso carro é o risco com fogo. A gente sabe que está sempre sujeito a isso. O automobilismo ele é perigoso porque você tem o combustível ali do teu lado, motor trabalhando numa temperatura muito alta. Qualquer coisa que fuja do nosso controle, do que está regulado ali, pode ocasionar um acidente. E uma vez me aconteceu do carro começar a pegar fogo. Então, a reação tem que ser rápida, você tem que pensar. Primeiro você tem que perceber manter o que está acontecendo. Mas agir rápido. Exato, manter a calma, saber o que fazer. Nós temos que fazer testes regulares de saída do carro. Se você não conseguir sair do carro em um determinado tempo, você não pode correr. Então você tem que saber qual é o procedimento, o que você deve fazer. Nessa situação, não foi uma situação que destruiu o carro. Eu rapidamente apertei o botão de extintor, que nós temos um extintor dentro do carro preparado para essa situação. Aperta o botão de extintor, já começa a tirar rádio, desatar o cinto, tirar a camiseta de geladeira que a gente utiliza. Dá um jeito de você sair de todo aquele casulo que você está para poder sair rápido. E não sofri nada. Mas assim, eu já vi amigos que sofreram, ficaram um bom tempo dentro do carro, conseguiram sair, nunca perdi nenhum amigo na corrida, mas assim, que já passaram apuros grandes. Então você tem que estar muito preparado. Isso aconteceu uma vez comigo, mas graças a Deus foi só isso. Aí fala, o que pode ser mais inesperado é um acidente, né? Um acidente, às vezes você é acertado no meio de uma curva. Já passou por isso? Já sofreu algum acidente? Já sofri um acidente, fui parar no hospital 2 vezes. Bateu ou bateram em você? 2 vezes bateram em mim no meio de curvas. E aí você não está esperando. Você não está esperando, exato, né? Você não está esperando. Quando você bate, você está vendo chegar, né? Quando você passa de uma freada ou erra, acaba pegando a grama quando está chovendo, então você vê o muro vindo. E aí você já se prepara para o impacto. Mas você tomar uma pancada no meio da curva ou no meio de uma freada e aí bater, e quando você está no meio de um acidente vir outro carro e te bater, é totalmente inesperado. Então o corpo acaba sofrendo até mais quando o acidente é desse tipo. Já me aconteceu. 2 vezes eu tive acidentes fortes que me levaram até o hospital. Nunca quebrei um osso, mas por precaução a gente acaba tendo que ir fazer exames para ver se está tudo certo com o corpo, com a cabeça, com tudo que está ali dentro, para a gente poder voltar a fazer a nossa atividade e performar sem medo. Quem que é a referência do Gabriel no automobilismo? Eu acho que não só minha, mas da maioria dos praticantes é o Ayrton Senna. Eu sou nascido em 95, não tive a oportunidade de vê-lo ao vivo, em vida, mas graças ao advento da internet já vi tudo que podia e mais um pouco. Já li livros não somente sobre ele, pessoa, mas sobre preparação física dele, sobre o trato dele com os jornalistas, com a mídia, para você poder entender melhor tudo que envolve esse personagem que foi o Senna, além da pessoa que ele era. Eu acho que o legado que ele deixou foi extremamente importante, não somente para o esportista, mas para o brasileiro em geral. Era um cara que não tinha vergonha de mostrar de onde vinha, que soube tratar muito bem essa parte física e mental, a preparação que eu tanto falo. Se eu não me engano, foi o primeiro que tratou de uma forma mais profissional isso, porque a gente tem relatos de antes dele, os pilotos iam para balada no sábado, antes da corrida, e ele era um cara que se cuidava muito, estava sempre ali bem preparado para enfrentar os desafios. Inquieto, né? Exato, e estava sempre querendo melhorar, querendo evoluir, querendo bater recorde. Isso aí é muito legal de ver.
É claro que é muito difícil a gente ter alguém que seja parecido com ele, por tudo que ele conquistou, por tudo que ele fez, por tudo que ele representou e ainda representa para nós brasileiros ali. Então, a referência dentro do automobilismo é o Senna. Eu cresci vendo o Rubinho, sou extremamente fã do Rubinho, eu acho que ele é uma pessoa sensacional. Tive os meus problemas com ele dentro da pista, era um cara que eu sempre admirei desde criança, que, como eu falei lá no início, tinha o sonho de conhecer, tirar uma foto, depois você começa virou um adversário, você começa a bater roda com ele, ter alguns problemas dentro da pista, e aí você começa a conviver com ele fora da pista, é super legal, é um cara muito, muito família. Espero que ele permaneça por muito tempo ainda competindo com a gente, e se não for competindo dentro do carro, que ele esteja envolvido de alguma forma. Sempre fui muito fã e não escondo isso. Já me espelhei bastante no pensamento dele dentro de corrida, mas hoje é adversário. Hoje a gente tem que bater de frente. Te desejo sorte, mas não comigo. Exatamente. Gabriel, então eu sou um pouquinho mais velho que você, então acompanhei bem a carreira do Senna, assim, mas ele era um cara assim bem particular, né? Como você falou, ele era um cara muito focado, mas ao mesmo tempo muito maluco, muito corajoso. Mas uma passagem que eu tenho muito forte, assim, de ter visto as corridas dele, aquelas disputas que ele tinha insana com o Prost. É uma hora que o Prost chega nervoso assim numa corrida, quando termina e fala assim, cara, a diferença minha pra ele é porque ele não tem medo de morrer, eu ainda tenho o respeito à minha vida, ele não tem nenhuma. Então você vê que o cara, se não saísse da frente, ele passava em cima, é um negócio assim muito louco, né, cara? Isso aí, às vezes até o adversário... O pessoal fala que ele era meio doido mesmo. O adversário não recebe bem isso daí, mas é aquela coisa que tá dentro do cara de querer ganhar de qualquer jeito. Né? A gente tem esse negócio, às vezes chega um mais novo, que é muito malucão, você já começa a falar, esse cara aí, ele vai ter que tomar uns tapas na orelha aí pra aprender, senão vai ser complicado. Vamos falar agora da sua parceria com a Petroplus, né? Como é que funciona essa relação? Como que a ajuda deles impacta o seu dia a dia nas pistas? Vamos explorar um pouco, né? E já agradecer mais uma vez a Petroplus por ter cedido aqui o Gabriel Casagrande, esse bate-papo muito legal. Fala um pouquinho disso aí para nós. Bom, primeiramente tenho que agradecer de verdade, porque a gente sabe que sem patrocinador o esporte automobilístico não acontece, e ter a Petroplus STP comigo faz muito tempo. A gente começou essa parceria lá em 2015, depois a gente aumentou em 2016 e ao longo dos anos nós fomos chegando cada vez mais próximos. Eu acredito que uma parceria com o patrocinador ela tem que ser bilateral, os dois lados têm que ganhar. Então é muito bacana ter uma empresa como a Petroplus. Eu represento a STP na Stock Car. É muito legal ter essa empresa gigante comigo. De tanto tempo estando junto, eu já consegui desenvolver uma ideia muito boa sobre a empresa e acompanhar diversos processos. Então é muito legal saber de toda a seriedade, tanto no trato com os clientes quanto nos produtos. Eu já visitei a fábrica que a gente tem lá em Campo Grande. É muito legal de ver como é feito aquilo que você vai usar no carro de corrida e também no carro de rua. Extremamente importante saber da qualidade dos produtos que a gente vai usar na pista. A Petroplus também tem a marca Celsius aqui no Brasil, e a gente na Stock Car utiliza o Celsius, que é o líquido de arrefecimento para o motor, que é extremamente importante porque a gente está sempre trabalhando com temperaturas extremas lá. Deixa eu pegar esse gancho então, Gabriel, que era até a minha próxima pergunta. Já que a gente está falando da temperatura extrema, como você mesmo citou, a escolha desse fluido, do lubrificante, enfim, do componente que você acabou de citar, ela influencia na durabilidade, no rendimento do carro durante as provas? Como é que é isso? Totalmente. É até uma decisão que eu deixo muito para a equipe. Eu não gosto de me meter muito no acerto do carro, na regulagem, mas eu gosto de entender de tudo que está sendo utilizado, o que a gente pode melhorar, e eu confio demais na marca, em todos os produtos que eles podem nos fornecer. Na Stock Car a gente utiliza o líquido de arrefecimento da Celsius, e eu sei que também é muito, muito bacana um produto que eles têm pro para-brisa, que na chuva a gente não precisa nem usar o limpador de para-brisa na chuva, que o líquido vai escorrendo naturalmente. E também para usar nos carros de rua. A gente tem não somente a linha pro carro de corrida, mas também pro carro de rua. Um dos produtos que eu destaco é esse, o Ultra 5 em 1, que é um produto extremamente completo aí, tanto para otimizar o desempenho, também para limpar todo o sistema de combustível. Acho que é super importante para todo mundo fazer esse cuidado com o carro, além de toda essa gama de produtos pro
pro motor e para todo o sistema do carro, tem a linha de Car Care também da Petroplus, que também faz muito parte de um bom motorista você cuidar do seu carro. Então é extremamente importante ter toda essa linha de produtos. Para mim é muito prazeroso eu poder dizer, eu posso usar tudo que eu preciso, eu tenho dentro da gama de produtos da Petroplus. E é muito bom ter essa parceria com eles. Eu agradeço de novo pela confiança deles em utilizar o Gabriel Casagrande e a plataforma Stock Car para fazer negócios. A gente sabe que o CEO da Stock Car, o Fernando Giulianelli, ele costuma dizer que a Stock Car é uma plataforma de negócios que para 12 vezes por ano para fazer corrida. E muitos negócios acontecem dentro da Stock Car. Então é muito legal ver parcerias crescendo, parcerias surgindo, novos negócios dentro da categoria, inclusive entre patrocinadores. Eu hoje tenho 10 marcas comigo, então é muito legal de ver tudo o que acontece ali dentro e ter uma empresa como a Petroplus, em especial levando a marca STP para Stock Car, é muito especial para mim. Uma marca que tem uma história riquíssima no automobilismo e que a gente está, de uma forma pequena, aí, contribuindo para aumentar ainda mais essa história. Com certeza. E se o Gabriel não fosse piloto de Stock Car, qual profissão você teria? Já parou para pensar nisso? A minha vontade era ser jogador de futebol, mas me faltava habilidade, né? Aí, tentou jogar uma bolinha, mas isso aqui não é pra mim. Era complicado. Mas, não, com certeza, assim, eu sempre gostei demais de esporte. Óbvio que lá no início da vida, a primeira coisa que o brasileiro faz é chutar uma bola. E eu comecei a gostar do automobilismo ali com 5, 6 anos de idade. Tive o meu primeiro contato com kart de aluguel com 8, 9 anos. E aí comecei mesmo a treinar, a participar de competições com 12. Mas assim, sempre tive uma paixão muito forte pelo futebol. Queria que time você torce? Eu sou gremista. Gremista, sofredor. Tá complicado os últimos anos aí, mas eu sou fanático mesmo por futebol, gosto muito. Não mais que o automobilismo, porque depois que o mosquitinho da corrida te pica, é difícil de você sair. E graças a Deus eu consegui desenvolver uma habilidade muito boa, consegui fazer com que o automobilismo fizesse parte da minha vida lá desde o início, ter o apoio necessário para ir evoluindo, para fazer isso virar parte da minha vida, virar o meu trabalho hoje. Hoje eu vivo exclusivamente de corridas, me preparo desde a hora que eu acordo até a hora de dormir, e também enquanto eu estou dormindo, o sono é pensado para a preparação para o automobilismo, porque eu sei o quanto é difícil chegar lá, eu sei o quanto é difícil conquistar as coisas que a gente conquistou até agora. E assim, gosto demais do futebol, do outro esporte, mas hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço e não trocaria isso aí por nada. Muito legal. E agora nossa última perguntinha, pra você ver que passou rápido, né? Oi, passou rápido, bate-papo legal, é assim, a gente não sente. Para cuidar do próprio carro no seu dia a dia, qual que é a dica que você dá pra galera manter o motor ali sempre rodando em boas condições? Como eu falei antes, eu acho que a gente tem uma excelente gama de produtos da linha da Petroplus STP para utilizar. Primeiro de tudo, você não pode ser desleixado, né? Porque o que você tem dentro da garagem, eu acho que o carro hoje ele vira uma parte de você. Tanto que existem tantas personalizações que você pode fazer quando você vai escolher o teu carro. Acho que cada carro que você escolhe, ele tem que atender uma necessidade sua e também o gosto seu. Porque aquilo ali acaba virando uma marca sua. Você, quando vai sair na rua, tá todo mundo te olhando, quando vê o carro já sabe quem é que está dentro, sabe quem é o dono, sabe quem tá dirigindo. Então você tem que gostar de cuidar do seu carro. Andar de uma forma segura no trânsito. Muita gente fala, como é que é o piloto na rua, ele anda rápido e tal. Cara, no trânsito é obedecer lei, é cuidar da sua vida ali dentro do carro e também das vidas que estão ao redor. Eu acho que você ter esse pensamento de amor ao próximo aí no trânsito é super importante para que a gente não tenha nenhum problema. E se você estiver se cuidando e cuidando do outro, o teu carro vai estar em boas mãos também, com certeza você vai ser um bom motorista. E aí, se você quiser deixar ele cada vez mais ajeitado, cada vez mais bonito, cada vez performando melhor, tá tudo aqui que a gente pode utilizar. Você pode chegar na Mercadocar, vir aqui, tem toda essa linha de produtos, com certeza vocês vão fazer um preço maravilhoso para todo mundo que vier aqui comprar. Show de bola. Pessoal, eu vou encerrar
daquele jeito que eu sempre faço, pedindo para você que é nosso seguidor acompanhar o @mercadocaroficial. Segue a gente no YouTube, nas nossas redes sociais. Vai estar o programa completo aqui com o Gabriel e todos os outros programas que nós já fizemos. Pedir pro Gabriel deixar também o @ aí da Petroplus, da STP, o seu. Fica à vontade para passar o contato, os canais digitais pra galera. E para me acompanhar nas redes sociais, o Instagram onde eu mais posto, @gcasagrande, @STP do Brasil e @Petroplus Oficial. Vocês vão ter todas as atualizações, novidades, tudo que a gente puder trazer para vocês aí, não somente no âmbito de corrida, mas também aqui da Petroplus STP. Então, agradecendo mais uma vez a STP, a Petroplus, o Gabriel. E para encerrar com chave de ouro, eu vou dar aquele presentinho que a gente sempre dá para os nossos colegas aqui, para os nossos parceiros. Olha só, cesta de Páscoa? Chegou já? Obrigado. Presentinho para você cuidar dos seus carros aí. Deve ter alguma coisa com certeza também da Petroplus aí, que não pode faltar, né? Com certeza. Tem todos os nossos patrocinadores. E é isso aí, gente. Obrigado. Gabriel Casagrande, piloto fera da Stock Car. Esse foi mais um episódio do Podcar. Um abraço, até mais.